Vamos falar agora de política local. Uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada hoje pelo Metrópolis. A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 10 desse mês. Ouviu 1.505 eleitores de 58 dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, com nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,6 pontos percentuais. No cenário para o Senado, o senador Stevenson Morentin aparece na frente na disputa pelas 2 vagas em 2026 aqui no Rio Grande do Norte. No cenário estimulado, Stevenson aparece com 49% das intenções de voto. Na sequência, vem Zenaide Maia com 30%, Fátima Bezerra com 29,2% e Álvaro Dias com 28,8%. Outros nomes que também aparecem foram o Coronel Hélio, 9,9%, Nina Souza, 6,6%, Luizinho Cavalcante, 2,7% e Babá Pereira, 2,5%. No cenário espontâneo, quando o eleitor cita o nome da preferência sem lista prévia, Stevenson também aparece na frente, com 10,6%, seguido por Fátima Bezerra com 3,5% e Zenaide Maia, 2,4%. A maioria, no entanto, respondeu não sabe, não opinou. Foi 76,8% que respondeu não sabe, não opinou, e nenhum brancos e nulos, 4,9%. Essa pesquisa tem um cenário ali na estimulada que é interessante de analisar, porque a gente estava considerando a hipótese de ser um senador de direita e uma senadora da esquerda, né, que a Fátima ou então a Zenaide. Mas elas duas, junto com Álvaro Dias, estão em empate técnico. Os três estão ali com 20, 28 e 28, não é isso? De 28 a 30%. É uma vaga completamente em aberta. E o que é isso e está em aberto é bom para Álvaro, se esses candidatos aí forem disputar. E é desafiador para a governadora do estado, Fátima Bezerra, e a senadora Zenaide Maia, porque as duas não vão mais poder se compor. Não vão mais compor. Não tem como. Está quase descartado. Eu acho que as duas venham a compor algum tipo de aliança, porque o cenário indica, como vamos ver agora na próxima pesquisa, que o prefeito de Mossoró deverá ser candidato e Zenaide deverá ser a quem vai fazer chapa com ele. Eu acho que tem um fator aí no Senado ainda que é importante, que é o presidente Lula. E a senadora Zenaide e a governadora Fátima Bezerra, elas são da base do presidente Lula. E eu não acredito que o Lula vá assistir isso passivamente. Mesmo se for ratificado, que no caso, ratificado uma chapa com Alisson Bezerra e Zenaide, né, contra o então candidato do PT, que pode ser o Cadu, pode ser o Walter Alves, pode ser um outro candidato, né? Mesmo assim, você acha que Lula vai ter alguma dúvida em apoiar? Qual a chapa que ele apoiaria? Não, o Lula pode vir para cá e dizer: eu apoio Fátima e apoio Zenaide. Eu tô entendendo. Sem falar no governo. Não, eu tô entendendo. Eu não tô entrando no governo. Certo. Eu tô entendendo. Eu só tô perguntando o porquê, assim, porque a minha dúvida aqui, o meu questionamento é o seguinte: por que ele viria para aqui e apoiaria? Entenda. Lógico, apoiaria Fátima Bezerra e apoiaria Zenaide numa suposta chapa de centro-direita. Porque a Zenaide faz parte já, ela é senadora da República. Ela tá votando todos os dias nos projetos dele. Lula. A gente falou das emendas liberadas pelo presidente Lula. Lula é pragmático e ele vai trabalhar para tanto a eleição dele para como o conforto dele no Senado. E ele já sabe que com a senadora Zenaide, qual é o comportamento dela, qual é a forma que ela trabalha, tá entendendo? E sabe da importância dela para fechar a esquerda. Fátima não vai gostar, porque eu acho que as duas vão ali, mas elas vão no mesmo eleitor. Dessa pesquisa todinha, Stevenson a gente já sabe. Stevenson, ele tem voado, por quê? Qual o diferencial de Stevenson? Tanto a forma dele se comunicar, como ele pegou, diferente de
todos os parlamentares que saem picotando emenda para construir pracinha, calçamentozinho, inho, e botou no negócio que a população precisa e que a população necessita. O quê? Saúde. Então, ele vai ter na campanha dele uma visibilidade muito grande. Eu me impressiono muito nesse cenário aí, que aí eu acho que é todo diferencial, Álvaro Dias, que Álvaro Dias é candidato ao governo. Ele é candidato a governador do estado, mas todo mundo sabe que Álvaro não tem condições de sair sozinho, ele está ali com Rogério Marinho, e o número um da direita do Rio Grande do Norte para o governo é Rogério Marinho. Então o Álvaro pode ir para o Senado. Então eu vejo a foto de Álvaro, que tem os votos de Nina, tem os votos de Babá muito forte. Prepare canetinha aí para anotar. Uma bomba, viu? Álvaro Dias pode ser candidato ao Senado. Basta Rogério Marinho confirmar a candidatura ao governo. Então eles estão juntos. Entendeu? Então isso aí não se engane. Aí essa chapa fecha. Eu acho que, principalmente devido a essa pesquisa de hoje. Tá? Depois dessa pesquisa mostra que Álvaro é extremamente competitivo e pode ir para a disputa contra Zenaide e contra Fátima Bezerra. Mas eu falei com o Álvaro antes de entrar aqui no estúdio, ele me ligou e ele disse: eu sou candidato a governador, mas estou com o Rogério. Isso. Então, vamos lá, vamos seguir. Na disputa pelo governo do estado, o Instituto Paraná Pesquisas mostra um empate técnico entre o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, e o senador Rogério Marinho. A Alisson aparece com 30% das intenções de voto, Rogério com 28,2%. Com uma margem de erro de 2,6 pontos percentuais, eles estão tecnicamente empatados. Álvaro Dias vem depois com 16% e Cadu Xavier aparece com 8%. 5,7% dos entrevistados não souberam ou não opinaram, e os que não votariam em nenhuma das opções, em branco ou nulo, somam 11,1%. O levantamento também simulou o segundo turno. Se a disputa fosse entre Alisson e Cadu, o prefeito de Mossoró venceria com folga, 57% contra 16% de Cadu. Já Rogério contra Cadu seria 50% a 21%. E no embate entre Álvaro Dias e Cadu, Álvaro teria 51% contra 17% de Cadu. Por esse levantamento aí, por essa pesquisa, o eleitor estaria indicando que no próximo ano não seria um governo de esquerda que iria governar a partir de 2027. Porque os candidatos que estão liderando a pesquisa, em nenhum cenário aparece o candidato do PT, que é o Cadu, liderando esses levantamentos. Ou é o Alisson, ou é o Rogério Marinho, ou quem era o outro? Teve Álvaro também. Teve Álvaro também. Acho que também faltou só testar. Álvaro liderando? Não. Álvaro liderando. Álvaro em terceiro lugar. É Álvaro como nome, o nome desse suposto palanque de centro-direita, né? Mas até o BG hoje de manhã fez um comentário falando assim, da soma de Álvaro e Rogério, como no Senado eu boto também a soma de Nina, Babá, que é um nome muito forte para o Senado, para essa segunda vaga. Então, assim, tem uma foto boa aí para o centro-direita, da não eleição, mas o BA, Bruno Araújo, provou por A mais B hoje que Cadu é o futuro governador do estado. A Paraná Pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre a avaliação do trabalho da governadora Fátima Bezerra. Para 21,2%, o trabalho de Fátima é considerado ótimo ou bom. Para 23,1% é regular. 54,4% considera o governo como ruim ou péssimo. 1,3%, não soube ou não opinou. Já em relação à aprovação da governadora, a pesquisa revela que 33,7% dos entrevistados aprovam o desempenho de Fátima Bezerra, enquanto 63,5% desaprovam, 2,8% que não souberam ou não opinaram.
Eu acho esse número ótimo para a governadora Fátima, porque diante da tragédia que a gente vive no Rio Grande do Norte, da educação, da saúde, da segurança pública, da infraestrutura, dos pagamentos, ela ainda tem 33% de aprovação e 21% de quem considera ela ótimo e bom. Então, assim, eu acho um desempenho maravilhoso, porque a governadora era para ter 0%. Porque a nota dela, por exemplo, da educação é nota 0. A nota da saúde é uma tragédia. As contas do Estado, até calote do Banco do Brasil, está conseguindo passar. Isso batendo recorde de arrecadação. Então, de qualquer forma, a população do Rio Grande do Norte ama muito a governadora Fátima Bezerra. Isso eu não tenho a menor dúvida. Por isso que eu acho que ela ainda é um nome muito forte para o Senado, porque diante da tragédia administrativa, a gente não era nem para estar falando de uma possibilidade dela ser concorrente nem a síndica de prédio, mas ela Gustavo, é forte no Senado. Essa pesquisa ela mostra uma coisa muito interessante, né? Cadu, né, o candidato do PT, né, carrega todo o desastre do governo Fátima, por isso que ele não consegue decolar, tá? Mostra outra coisa aí, que no momento que Álvaro Dias, né, caso ele não consiga concretizar a vontade dele de ser candidato ao governo, esse voto migrará, certo? Automaticamente para alguém do centro ou da direita, não irá para Cadu. Para o Senado, né? O Senado também mostra um cenário muito interessante. O governo Fátima, o desastre do governo Fátima está sendo punido, né, pelo desempenho do senador Estício Valentim, que está disparado em primeiro lugar, quase 50% dos votos. Isso também é uma forte reação da população, né? Onde diz que quer dizer, você deixar uma pessoa que está há 7 anos no governo, próximo a deixar o governo, né? Brigando pela segunda vaga, né? Brigando pela segunda vaga com uma aliada, né? E tem, como diz o ditado, cheirando o cangote dela, né? Delas. Álvaro Dias ali com o mesmo número. Gente, a gente tem aí a configuração para o Senado, a direita e o centro já tem um cenário já consolidado, né? E 2 candidatos de esquerda brigando com o de direita. E para governo, praticamente Cadu ali, né? Sem crescimento, sem nenhum desenvolvimento, justamente porque carrega a herança do governo Fátima. Rapidinho, o jornalista Diógenes Dantas revelou essa semana que aquela entrevista de Garibaldi, dizendo que o filho dele, Walter Alves, estava realmente seriamente propenso a não ser candidato à reeleição, porque ele assume em abril, não ser candidato à sucessão de Fátima Bezerra, mas que algum fato novo podia ocorrer. Disseram que isso caiu como uma bomba lá na governadoria e disse que a governadora está fula da vida. Viajou altamente contrariada com Garibaldi, com essa afirmação de Garibaldi e, consequentemente, obviamente, lançou umas lupas a Valtinho, né? Eu só acho que só Cadu, nem Fátima acredita que Cadu é candidato. Só Cadu acredita nisso. Não, eu digo aqui há meses, olha, candidatura de Cadu. Walter não é candidato porque o cacete ia todo para ele dessa tragédia que você está falando. O cacete tá indo e a tragédia tá indo todo para Cadu. Quando ele assumir, que ele der o ritmo dele por 3 meses, ele é o candidato. Mas Gustavo, peraí, eu vou discordar de novo. Hoje nós tivemos um pacto de não discordância, agora é com você. A gente tem que entender que Walter Alves, ele vai herdar o desastre do governo. Sim, mas ele já herdaria hoje. Folha de pagamento, terceirizados, carro na saúde, na educação e na segurança pública, né? Não só são flores. Governo tem um ditado que diz: governo, por pior que seja, é bom, mas ele vai herdar tudo isso. Tem um suricato muito próximo ao governo que diz o seguinte: aquela cadeira no caso do gestor, a cadeira do governador, obra milagres. Sim. Quando o cara senta ali e recebe a caneta, dá uma vibração no espírito. Ele começa a repensar na vida.